bem-vindo ao vídeo sobre o provimento 205 de 2021, que regulamentou o marketing jurídico. Na aula de hoje eu quero explicar um pouco sobre o marketing jurídico e como que surgiu essa nomenclatura e por que já houve tanta divergência quanto à permissão do marketing a ser feito pelos advogados. Eu gosto de salientar nos vídeos, é bom que a gente entenda o porquê de um instituto ser feito. E como eu já disse que o direito é uma resposta à mudança societária, a minha geração hoje ainda é uma geração que questiona as redes sociais. Meu marido curte foto de mulher de biquíni. Eu acabei de fazer um story. Será que eu tô ridícula ou será que eu não tô? Eu publico ou não publico esse vídeo? Eu posto ou eu não posto? A minha geração ainda questiona isso. Agora, a geração que veio depois de mim, Z e a geração Alpha, que já nasceram com as redes sociais arraigadas na sua constituição. Então, essa geração lida com as redes sociais de uma maneira diferente. Ou algumas pessoas não diferenciam mais tanto o horário de trabalho do horário de lazer. E acaba que você posta durante o horário comercial o seu momento de lazer e à noite você acaba postando uma produção de conteúdo, funcionamento. Então, misturou tudo. E isso faz parte da nossa sociedade e isso traz reflexos não só no meio jurídico, mas em todas as esferas, de todas as profissões. Hoje você vê médico produzindo conteúdo no Instagram, vendedor de brigadeiro, do sinaleiro produzindo conteúdo no Instagram, e acabou que pulverizou-se esse conceito de que as pessoas têm que empreender, têm que produzir conteúdo. Será que tem mesmo? Será que a produção de conteúdo é para você? Será que a produção de conteúdo é para todo mundo? E sendo para todo mundo, como fazer isso de uma maneira que não agrida o código de ética? Nos Estados Unidos, a profissão de advogado, ela pode ser divulgada por meio de outdoor. Existem alguns outros locais que é permitido fazer propaganda, é permitido fazer brinde, até panfleto de advogado. E aqui no Brasil existe, em termos até culturais, uma proibição da mercantilização da advocacia. Eu hoje entendo que, como advogada ou como prestador de serviço, eu sou uma espécie de vendedor como qualquer outra profissão. Acontece que, se é a minha profissão, eu tenho que estar inscrita em uma ordem e existem algumas regras dentro dessa ordem. Se eu quiser descer para o play, eu tenho que respeitá-las. E com essa mudança da rede social e até essa mudança também de geração, é que foi implementado, que teve que ser regulamentado no ano passado e principalmente também, vamos fazer aqui outro adendo, com a pandemia, todo mundo passou a produzir conteúdo. Então, como que passou a ser esse panfleto, vamos chamar assim, entre aspas, da advocacia dentro do online e do offline? É isso que o provimento fala, tá? Advogada, eu sempre recomendo que a gente faça a leitura daquele dispositivo legal, é leitura de lei seca. Eu sei que é chato e na faculdade talvez a gente não leia tanto, porque a gente acaba mais por livros, mas a leitura do provimento, ela é indispensável para que a gente possa entendê-lo sobre o que é permitido, o que não é, e o que acabou gerando ainda confusão, porque o provimento não solucionou o marketing jurídico de modo geral. A gente vai ver aqui nesse vídeo, ok? Eu vou salientar que alguns artigos são primordiais para a gente entender esse provimento. O primeiro deles é o artigo 1º, segundo, que especificou que marketing jurídico, de conteúdo jurídico, o que é publicidade ativa, o que é publicidade passiva, e é importante para nós que a gente tenha em mente esses conceitos. Vou deixar aqui no próximo slide, ok? De modo geral, a gente não pode tratar a advocacia como se ela fosse uma profissão que pudesse ser panfletada. Vou citar aqui alguns exemplos do que não pode e que vocês vão perceber que é muito comum, são comuns de serem vistos. 1. Advogado postar na sua rede social menção à vitória que ele tenha tido em causa pessoal, gente, isso é errado. Isso fere o código de ética. Você não pode postar processo
falando que teve êxito, falando que teve uma tutela, falando que teve uma sentença. Você pode divulgar uma tese, algum êxito de maneira genérica, mas sem mencionar que você tenha dado ganho de causa àquilo. Ah, Carol, mas e aquelas publicações que acontecem no site do tribunal? Eu posso publicar no meu perfil? Pode, pode. Mas lá provavelmente não vai fazer menção ao seu escritório, vai fazer menção, por exemplo, a uma reforma de recurso, a uma mudança de entendimento, e aí você pode postar, coisa que não pode. Pegar um monte de contrato e falar, nossa, olha o tanto de contrato que eu fechei essa semana. Não pode, tá? Advogado pode participar de lives? Pode participar. Advogado pode filmar o atendimento? Pode, desde que não exponha a outra parte. Pode publicar valor de honorário? Não pode. Porque isso configura mercantilização. A gente tem no site de cada estado o valor da tabela mínima. O valor que a tabela da OAB lança no site é sempre valor mínimo. Você, advogado, pode pactuar o seu honorário no valor, no percentual que você entender devido, tá? A tabela é só um norte. Você não pode divulgar isso, tá? Nas suas redes sociais. Ah, promoção de divórcio. Isso é permitido, gente? Não, isso não é, ok? Eu posso mostrar o meu escritório? Pode. Sem caráter de ostentação. Você não pode divulgar o seu serviço e nem o seu escritório no seguinte sentido. Ah, o maior escritório de advocacia de Goiás, a melhor estrutura, a melhor capacitação, não. Ainda que ele seja, você tem que se divulgar de maneira discreta. Então isso é vedado pelo provimento e isso é antiético, ok? Coisa, se você estiver produzindo conteúdo, você não pode individualizar nenhum caso. Espera um tempo, fala de maneira genérica e aborda o tema, o assunto, jamais a pessoa ou jamais o seu cliente, porque isso também é antiético, ok? Eu posso fazer patrocínio de Google Ads? A gente falou aqui num outro vídeo sobre o impulsionamento de anúncio dentro da forma do Google. Isso é permitido? Sim. Isso está especificado lá no artigo 2º do provimento e se trata de publicidade ativa, que é quando eu disparo o anúncio. E para a ordem, a publicidade passiva é quando a pessoa encontra o meu conteúdo. Nesse anúncio, eu não posso fazer menção, como eu disse anteriormente, a estrutura de escritório, distribuição de brinde. O advogado pode patrocinar brinde? Pode. Se naquele evento que o brinde está sendo patrocinado for algum evento jurídico, tiver correlação com a profissão, pode, claro que de maneira discreta. Você não vai chegar lá com um carro plotado com o nome do seu escritório. Nós estamos falando de brinde, né? Então, vamos deixar aqui bem salientado. Isso é permitido? É, de maneira discreta. Ah, vai ter uma Olimpíada. Meu escritório pode patrocinar a Olimpíada? Não, ok? Advogado pode ter canal no YouTube? Pode. Advogado pode vender curso? Pode. Advogado pode ser professor? Pode. Se vocês pararem para prestar atenção, todos os grandes juristas do país estão no YouTube, estão no Instagram e estão produzindo conteúdo. Então, essa produção e essa inserção do que antigamente só existia offline no meio online, ela não é vedada, ela não é feia e ela é plenamente possível, ok? Ilícita. Eu não posso falar que eu tenho especialista numa área sem que eu não seja. Então, assim, por mais que eu defenda que as pessoas se conectam com você, não pelo seu currículo, mas por quem você é, existe até por uma questão de boa-fé e por uma questão ética, há que se ter uma veracidade entre quem você vende, na sua maneira de se portar, e quem você vende de maneira intelectual, ok? No começo do vídeo eu comentei que a gente ia ver um ponto controvertido e o que eu vejo aqui, que acabou ficando aberto, é no artigo 4º, deixa eu ler aqui para vocês. Poderá ser utilizada a publicidade ativa ou passiva desde que não esteja incutida a mercantilização, captação de clientela ou emprego excessivo de recursos financeiros. O que é emprego excessivo de recursos financeiros? O provimento não fala. O que é excessivo para mim pode não ser para você. O que é excessivo para mim pode não ser para um escritório que atua a nível nacional.
Então, nesse ponto, a gente acabou ficando ambíguo e ficou, assim, aberto. Pergunto também, como é que a ordem vai fazer esse monitoramento do que é excessivo? E por que não pode ser excessivo? Assim, o impulsionamento de conteúdo, por que ele não pode ser excessivo? Né? Isso restou aberto dentro do provimento. O resumo da ópera é que o provimento veio para tentar regulamentar, apesar de inúmeras lacunas que ainda restaram, essa mudança de comportamento entre vida profissional e vida pessoal. Que eu acho que essa foi uma mudança que não aconteceu só na advocacia, que aconteceu em todas as profissões. A utilização da ética e do bom senso, ela sempre vai ter que anteceder as nossas ações. Exemplo, quem pretende a utilização de publicidade ativa, que é o disparo de anúncios dentro do Google Ads, sugiro que você, e normalmente quem faz isso, contrata um gestor de tráfego para fazer o anúncio. Não são todos os advogados que sabem fazer isso, e é importante ter isso em mente. Se você contrata um gestor de tráfego, você tem que revisar o material que vai ser divulgado. Porque muitas vezes algum advogado tem contratado agências para fazer essa produção de conteúdo, e essa produção de conteúdo, a gente fala o Call to Action, o CTA, que é a chamada para ação dentro do conteúdo, ela tem que ser utilizada com muita parcimônia, com muita discrição ainda dentro da advocacia. Não que exista, não que você tenha que ter medo de divulgar, ou de se divulgar, ou de mostrar que você sabe advogar, ou que você entende de direito. Só que, antes da divulgação, a premissa básica, eu acho que ainda tem que ser a descrição, ainda tem que ser o caráter informacional em todas as ações, o debate de ideia e a divulgação. Eu entendo que, como advogada, eu sou vendedora. Ainda que a minha profissão seja liberal, o médico, para mim, a profissão dele, ele se equipara a vendedor porque ele está vendendo um serviço. Mas como eu comecei o vídeo dizendo, se eu me filio à ordem, eu tenho que ser ética na minha ação, porque existe um ordenamento, isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso não é bagunça, né? Então, assim, eu vou me vender, eu posso me vender e eu devo me vender sem ter vergonha de ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro não é feio, ganhar dinheiro não é errado, mas dentro do que o ordenamento entende como ético e como correto. Bom, se o vídeo foi útil para você, se inscreve, deixa seu like, encaminha. É um prazer a nossa troca aqui pelo YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.